Olá! Hoje daremos início ao estudo da hidrostática, ou seja, fluidos em repouso. Antes de abordarmos o tema hidrostática, devemos aprender alguns conceitos iniciais, como, por exemplo, o de pressão, o de densidade e também de massa específica. Vamos ao primeiro conceito, o de pressão. Neste slide, vamos analisar a primeira figura. Nesta figura, temos representado um conjunto de pequenas forças atuando na vertical. Se estas forças têm módulo muito pequeno, chamamos estas forças de forças infinitesimais. E se cada uma delas atuar em uma pequena região, também infinitesimal, então podemos dizer que cada pequena força exerce no local onde atua uma pequena pressão, também infinitesimal. A resultante das pequenas forças vamos representar pela letra F e a área total da superfície pela letra A ou S. A razão entre o módulo da força resultante, F, e a área A, onde ela atua, é definida como pressão média, que vai ser representada pela letra P. Perceba que a pressão é uma grandeza escalar e não vetorial, pois ela é o resultado da divisão entre o módulo da força pela área. Deve-se também perceber que o valor da pressão média não é necessariamente igual à pressão em cada ponto, onde atuam as pequenas forças, pois estas pequenas forças podem ter módulos diferentes, o que significa que a pressão pode variar de ponto a ponto. A pressão média somente será igual à pressão em cada ponto se as pequenas forças possuírem o mesmo módulo. Afinal, qualquer média de valores que não mudam é o próprio valor. De acordo com a definição, a unidade de pressão deve ser igual à unidade de força dividida pela unidade de área. Portanto, no sistema internacional, será Newton por metro quadrado, que aqui vamos chamar de Pascal, representado por PA, ou seja, Newton por metro quadrado é igual a PA. Para quem não entendeu muito bem o que seria a grandeza física pressão, eu vou dar 3 exemplos. Exemplo 1. Quando apertamos um prego entre os dedos, sentimos mais dor na extremidade pontiaguda. Isso se deve ao fato da pressão ser maior nesse local, pois a área de contato ali é menor. Isso pode ser constatado quando tomamos uma injeção. A pressão num determinado local é tão grande que faz com que as moléculas de nossa pele se afastem umas das outras, permitindo que a agulha penetre. Exemplo 2. Quando uma patinadora do gelo se movimenta, o gelo embaixo de seus patins muda de estado físico, ou seja, de sólido para líquido. A quilha, sendo muito afiada, possui área muito pequena. Portanto, a pressão embaixo dos patins é muito grande, o que faz com que as moléculas de água no estado sólido se afastem umas das outras, fazendo com que o gelo se torne líquido. Logo após a patinadora passar, a pressão sobre seus patins diminui e a água volta a se solidificar. Esse fenômeno físico é conhecido como regelo. Vamos agora ao terceiro exemplo. Sabemos que as moléculas estão em constante estado de vibração. Isto significa que as moléculas do sangue, ao colidirem com as paredes das veias, exercem, na veia, uma força de dentro para fora, portanto, uma pressão interna às veias. Já as moléculas que estão fora das veias exercem uma pressão de fora para dentro, impedindo que os vasos sanguíneos se dilatem. Quando subimos uma montanha rapidamente, a quantidade de moléculas de ar sobre nós diminui drasticamente, ou seja, o ar fica mais rarefeito. Consequentemente,
a pressão exterior diminui e nossas veias sofrem uma dilatação, fazendo com que as paredes dessas veias fiquem mais finas, permitindo que o sangue a atravesse. Por esse motivo que algumas pessoas sangram, principalmente pelo nariz, ao subirem uma montanha rapidamente. Neste momento, vamos a um exemplo. Exemplo 1. O paralelepípedo mostrado tem massa de 12 kg. Determine, em newtons por centímetros quadrados, a pressão exercida sobre a superfície de apoio horizontal, quando o corpo se apoia. Letra A, sobre a face 1, letra B, sobre a face 2, letra C, sobre a face 3. Resolução. Por definição, temos que a pressão média é igual ao módulo da força dividido pela área. Porém, essa força é a força gravitacional, ou seja, o peso, que pode ser calculado como sendo o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. E a área é a área de um retângulo, que é calculada como sendo o lado vezes a sua altura. Portanto, a pressão é igual a massa vezes a gravidade, dividido pelo lado vezes a altura. No caso da letra A, a pressão na face 1 vai ser igual a 12 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por 10 centímetros vezes 20 centímetros. Isso vai dar 0,6 newtons por centímetro quadrado. No caso da letra B, a pressão na face 2 vai ser igual a 12 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por 20 centímetros vezes 30 centímetros. E isso vai dar 0,2 newtons por centímetro quadrado. Já para a face 3, teremos que a pressão vai ser igual a 12 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por 10 centímetros vezes 30 centímetros, o que vai dar 0,4 newtons por centímetro quadrado. Vamos agora aos conceitos de densidade e de massa específica. Devemos ter muito cuidado para não confundirmos as duas grandezas. Elas até podem ter o mesmo valor e a mesma unidade, mas são grandezas físicas diferentes. Para definirmos densidade, vamos considerar um corpo de massa m e volume v. Define-se matematicamente densidade, representada pela letra D, como a razão entre a massa do corpo pelo seu volume, ou seja, densidade é igual a massa dividida pelo volume. Veja que da forma como foi definida a grandeza física densidade, ela é uma propriedade relacionada ao corpo, e não ao tipo de material que o constitui. De acordo com a expressão para a densidade, sua unidade deve ser o resultado da divisão da unidade de massa pela unidade de volume. Portanto, no sistema internacional, será quilograma por metro cúbico. Se considerarmos um pequeno elemento de volume, portanto um volume infinitesimal, sua massa também será muito pequena, massa infinitesimal. Ao resultado da divisão entre a massa desse pequeno elemento de volume dividido pelo volume, define-se matematicamente como sendo massa específica, que vamos representar pela letra grega μ. Veja que da forma como definimos massa específica, percebemos que ela é uma propriedade pontual, ou seja, do local onde destacamos o pequeno elemento de volume. Portanto, é uma propriedade do material. Quando todos os locais de um corpo possuem propriedades físicas e químicas sempre iguais, este corpo é considerado homogêneo. E se um corpo for homogêneo e maciço, a massa específica será igual em todos os locais. E a massa específica e densidade terão o mesmo valor.
Isso significa que a densidade é como se fosse o valor médio da massa específica para todos os locais do corpo. Portanto, quando queremos nos referir ao material, pode-se utilizar o termo massa específica ou densidade do material. Observe essas três figuras. Podemos dizer que a densidade é igual à massa específica de cada uma delas? Veja que se forem corpos homogêneos, isso seria verdade somente na primeira figura, pois as outras duas são corpos ocos. Aqui temos uma tabela que constam as massas específicas de alguns materiais. Desses valores, o único que devemos gravar é a massa específica da água. Água pura, água destilada. Provas de concurso podem não fornecer esse valor. Vamos entender melhor o assunto com uma situação. Quando lançamos um navio de metal na água doce, ele flutua ou afunda? Claro que ele afunda. Se por acaso pudéssemos esmagar esse navio até que ele adquirisse a forma de uma esfera maciça, ele afundaria ou flutuaria? Também sabemos que ele afundaria. Perceba que o tipo de material de que é feito o navio não se modifica pelo fato dele ter sido esmagado. Portanto, a massa específica do material de que ele é feito é a mesma. Mas o volume do navio se modificou, modificando assim sua densidade. Isso revela que o fato do navio flutuar ou afundar está ligado à densidade do corpo e não à massa específica do material ao qual é feito. Se um recipiente fechado conter bolinhas idênticas de ferro e de isopor em igual quantidade, e sendo elas homogêneas e maciças, após chacoalharmos o recipiente, perceberemos que as bolinhas de isopor estarão na parte superior do recipiente. Isso porque a densidade do isopor é menor do que a densidade do ferro. Já ouviu o ditado que diz que água e óleo não se misturam? Isto é devido ao fato da densidade do óleo ser menor que a densidade da água. Por isso, o óleo boia na água. Você pode ampliar seus conhecimentos acessando o link do simulador PhET Colorado. Algumas unidades de densidade são muito comuns e devemos saber transformá-las. Para isso, devemos lembrar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. A relação entre essas unidades é 1 kg por metro cúbico é igual a 1 grama por decímetro cúbico, que é igual a 1 grama por litro, que é igual a 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Neste momento, vamos a mais um exemplo. Exemplo 2. A densidade de mercúrio líquido é 13,6 kg por litro. Expresse a densidade do mercúrio em kg por metro cúbico e em grama por centímetro cúbico. Resolução. Primeiro, se a densidade é igual a 13,6 kg por litro, então isso é igual a 13,6 kg por decímetro cúbico, já que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Podemos agora colocar o decímetro entre parênteses e elevar isso ao cubo, e modificar o decímetro para metro. Sabemos que 1 decímetro é igual a 10 a menos 1 metros. Agora podemos elevar os dois termos ao cubo, ficando então que a densidade é igual a 13,6 kg dividido por 10 a menos 3 vezes metro cúbico. Fazendo a divisão,
Temos então que a densidade é igual a 13,6 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Vamos agora expressar a densidade em grama por centímetro cúbico. Usando o resultado anterior, temos que a densidade é igual a 13,6 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Devemos lembrar que o prefixo K do quilograma representa o número 10 ao cubo. Colocando também o metro entre parênteses e elevando ao cubo, podemos transformar o metro para centímetro, lembrando que 1 metro é igual a 10 a 2 centímetros. Elevando os dois termos entre parênteses ao cubo, teremos que a densidade é igual a 13,6 vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo grama, dividido por 10 à sexta centímetro cúbico. Realizando o cálculo final, chegamos que a densidade é igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico. Retornemos agora ao título de nossa aula, hidrostática. O prefixo hidro significa água e o sufixo estática significa repouso. Então, seria hidrostática o estudo de água em repouso? Quer dizer, em equilíbrio? Na verdade, o estudo que faremos não é somente sobre água em equilíbrio, mas sim para qualquer fluido em equilíbrio. O termo hidrostática não é muito adequado, mas continua sendo utilizado por razões históricas. Agora que sabemos que iremos estudar sobre fluidos, o que seria um fluido? Por definição, um fluido é qualquer substância que pode escoar. Em geral, todos os fluidos adequam-se à forma do recipiente que o contém. Como exemplo de fluidos, temos todos os líquidos e os gases, e também o vidro, por incrível que possa parecer. O vidro, por ter uma viscosidade muito alta, faz com que ele escoa vagarosamente. Os historiadores, ao restaurarem os vitrais de igrejas antigas, perceberam que na parte inferior das peças de vidro ele tinha adquirido o formato de gota, o que é uma característica de líquidos. Materiais sólidos são classificados como sólidos cristalinos e sólido não cristalino. Um sólido cristalino são compostos por átomos, moléculas ou íons, arranjados de uma forma periódica em 3 dimensões. As posições ocupadas seguem uma ordenação que se repete para grandes distâncias atômicas. Sólido não cristalino ou sólido amorfo. São compostos por átomos, moléculas ou íons que não apresentam ordenação de longo alcance, mas podem apresentar ordenação de curto alcance. Essa diferença pode ser verificada nas duas figuras abaixo. Na primeira, temos o arranjo de um sólido cristalino e na segunda, de um sólido amorfo. Vamos agora aplicar o conceito de pressão em líquidos. Falaremos sobre o conceito de pressão manométrica e o teorema de Stevin. Considere um reservatório de água, como uma piscina, onde temos 2 mergulhadores, um mergulhador A, em menor profundidade, e outro mergulhador B, em maior profundidade. Obviamente, o mergulhador B sente uma pressão maior que o mergulhador A, pois sobre sua cabeça tem uma quantidade maior de partículas. Considere agora que possamos construir um cilindro hipotético de altura h, que é o desnível entre o ponto A e o ponto B, locais onde estariam os mergulhadores. Define-se pressão hidrostática ou pressão manométrica a pressão exercida pela camada de líquido. A pressão exercida pelo cilindro
em sua base inferior será devido à força-peso. Assim, se a pressão é igual à força-peso por área, e sendo o peso igual à massa vezes a aceleração da gravidade, então a pressão é igual à massa vezes a gravidade dividido pela área. Multiplicando e dividindo o lado direito da equação pela altura do cilindro, e sabendo que o volume do cilindro é igual à área da base vezes a sua altura, teremos que a pressão será igual à massa dividido pelo volume vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Lembrando também que, se o cilindro é homogêneo, a massa específica μ é igual à densidade. Portanto, igual à massa dividido pelo volume. Fazendo essa substituição na expressão, teremos que a pressão exercida por esta camada de fluido será igual ao produto da massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Essa expressão nos permite calcular a pressão hidrostática ou pressão manométrica. Se o cilindro hipotético é feito do mesmo material do líquido que está em repouso, então o cilindro está em equilíbrio estático. Portanto, de acordo com a segunda lei de Newton, a soma das forças que agem sobre ele deve ser igual a zero. As moléculas do líquido que estão acima da base superior do cilindro exercem nele uma força Fa vertical e para baixo. Já as moléculas que se encontram abaixo da base inferior exercem no cilindro uma força vertical Fb para cima. As moléculas na lateral do cilindro exercem forças na horizontal e que se anulam, pois o cilindro não se move nessa direção. Temos ainda a força-peso das moléculas que constituem um cilindro. Aplicando a segunda lei de Newton na vertical, temos que a soma das forças deve ser igual a zero, ou seja, a força Fa mais a força Fb mais a força Pc é igual a zero. Adotando para cima como positivo, temos menos Fa mais Fb menos Pc é igual a zero. Isolando a força Fb e dividindo todos os termos da equação pela área A, e também sabendo que a pressão é igual à força dividida pela área, teremos que a pressão no ponto inferior B é igual à pressão no ponto superior A mais a pressão da camada de fluido que existe entre esses dois pontos, que é a pressão hidrostática, dada por μgh. Essa expressão nos permite calcular a pressão total ou pressão absoluta, e é conhecida como o Teorema de Stevin. Devemos ficar atento ao fato de que essa expressão foi desenvolvida considerando que os pontos A e B se encontram dentro de um mesmo fluido. Sabemos que dois pontos que estão no mesmo nível de profundidade, H igual a zero, têm a mesma pressão. Isso pode ser comprovado pela lei de Stevin. A lei de Stevin foi desenvolvida a partir de um cilindro genérico. Isso significa que independe da forma do recipiente que contém o líquido. A primeira sequência de imagem sugere que as pressões na base inferior dos recipientes são diferentes, mas de acordo com a lei de Stevin, esses valores devem ser iguais, uma vez que se tratam de um mesmo líquido e estão a uma mesma profundidade. O conceito de pressão em fluidos é muito utilizado na engenharia, como, por exemplo, na construção de barragens em hidrelétricas. Perceba que na imagem a base da barragem tem uma espessura maior para suportar uma maior pressão.
Vamos falar agora sobre um experimento que teve muita relevância para a determinação da pressão atmosférica, ou seja, da pressão exercida sobre nós devido à camada de ar que constitui a atmosfera. Este experimento é conhecido como o experimento de Torricelli. Em seu experimento, Torricelli utilizou um barômetro, que é um instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica. Em seu experimento, Torricelli executou o seguinte procedimento: encheu um tubo com mercúrio, tapando com uma rolha. Colocou um pouco de mercúrio em um recipiente maior. Inseriu a extremidade do tubo com a rolha dentro do mercúrio contido no recipiente maior e retirou a rolha. Ele verificou que parte do mercúrio dentro do tubo desceu para o recipiente maior, deixando vácuo na parte superior. Torricelli pôde considerar a presença de vácuo, pois o mercúrio utilizado tem grande massa específica. Portanto, as moléculas de mercúrio não se desprenderiam do líquido. Ele mediu em centímetros a altura da coluna de mercúrio dentro do tubo, encontrando a medida de 76 centímetros, aproximadamente. A partir do experimento de Torricelli, pode-se determinar a pressão atmosférica. Torricelli utilizou a lei de Stevin, considerando os pontos A e B dentro do tubo, sendo o ponto A na superfície de separação do mercúrio e o vácuo, e o ponto B no mesmo nível de separação do mercúrio e a atmosfera, contida no recipiente maior. O vácuo é uma região do espaço desprovido de partículas, portanto, a pressão no vácuo é igual a zero. Como o ponto B dentro do tubo está no mesmo nível de separação do mercúrio e da atmosfera, a pressão no ponto B é igual à pressão da atmosfera. A pressão no ponto A ela é igual a zero, porque é igual à pressão do vácuo. Utilizando a lei de Stevin, temos então que a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A, mais μ vezes G vezes H. Sendo a pressão no ponto A igual à pressão do vácuo e a pressão no ponto B igual à pressão da atmosfera, teremos então que a pressão atmosférica é igual à pressão no vácuo mais μ vezes G vezes H. Porém, a pressão no vácuo é igual a zero, ficando então que a pressão da atmosfera é igual a μ vezes G vezes H. Substituindo todos os valores, encontramos que a pressão da atmosfera é igual a 1,013 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, que é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. De acordo com o experimento de Torricelli, a pressão de uma camada de atmosfera sustenta uma coluna de mercúrio de 76 centímetros. A importância do experimento de Torricelli dá origem a novas unidades para a pressão, sendo a relação entre elas que uma atmosfera é igual a 1,013 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. À medida que subimos uma montanha, a camada da atmosfera sobre nós diminui. Isso significa que a pressão também deve diminuir. Isso pode ser verificado pela análise da tabela abaixo. Se no experimento de Torricelli tivesse sido utilizado água ao invés de mercúrio, iríamos descobrir que uma camada da atmosfera sustentaria uma coluna de água de aproximadamente 10 metros. Isso significa que a cada 10 metros que mergulhamos em água doce, acrescentamos uma pressão de uma atmosfera sobre o nosso corpo. Vamos agora ao terceiro e último exemplo. Na figura ao lado, representamos um recipiente contendo um líquido de densidade igual
a 2,4 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Sabendo que H é igual a 3 metros e que a pressão no ponto A é igual a 1,2 vezes 10 a quinta pascal, calcule a pressão no ponto B. Resolução. Considerando o líquido homogêneo, podemos assumir que a densidade e massa específica têm o mesmo valor. Utilizando agora a lei de Stevin, temos que a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A mais μ vezes G vezes H. Substituindo os valores da pressão no ponto A, da massa específica, da gravidade e da altura, encontramos que a pressão no ponto B é igual a 1,92 vezes 10 a quinta pascal. Para ampliar seus conhecimentos, aconselho que façam exercícios e desejo a todos bons estudos.